Amém. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Olhe para alguém e diz assim, Deus é bom. Quantos aqui tem provado a bondade de Deus? Diga amém. Eu louvo a Deus porque você veio, você enfrentou chuva, ventania, trovoada. E tá bom que você... Queridos, tem momentos que você vê assim uma paisagem linda, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi uma paisagem, eu falei, Marcão, que coisa linda. E foi algo que chama a atenção. Tem coisas que chamam a sua atenção. Tem coisas que você fala, que coisa horrível, coisa feia. Mas quando tem coisas que parecem ser à sua frente, você fala, que coisa linda. Eu olhei para a camisa do Ayrton, que coisa linda. Que coisa linda. Né? É bom estar nesse lugar. Eu falei para o pastor Marcos, eu amo estar em Bangu. Né? Nem tudo é perfeito aqui em Bangu, né? Flamenguista, misericórdia. Mas Deus, eu falei hoje nós estamos lá em Parque Fluminense falando sobre a visão. E o pastor Carlos falou sobre a igreja, o que é ser igreja? E ele falou o seguinte, nós precisamos um do outro, sim ou não? A igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Então eu pertenço a essa família, meus irmãos. E eu falei, olha, nós precisamos. Eu falei, gente, eu preciso do flamenguista, né? Nós precisamos um do outro, amém, irmãos? Nós precisamos um do outro. Eu não sou completo sem você. Você não é completo sem o seu irmão que está ao seu lado. Diga amém, irmãos. Nós não somos indivíduo qualquer. Nós pertencemos um ao outro. Nós pertencemos ao reino de Deus, amém? Então é bom ter você que enfrentou chuva, mas você veio na casa de Deus. E saiba que você não vai sair daqui. A sua vinda neste lugar tem propósito. Olha para alguém e diz assim, a sua vinda neste lugar tem propósito. Há propósito na sua vinda neste lugar, amém? Eu estava vendo, né, no que foi falado assim, logo após o louvor, né? Que louvor, eu gosto desse ambiente, né, de adoração ao nosso Deus. E eu me identifico com esse louvor bem estridente, bem assim, fogo puro, né? Pessoas têm liberdade para adorar o Senhor. Mas logo depois nós ouvimos o seguinte, que há muitas pessoas por falta da paz têm adoecido. Quantas famílias hoje estão vivendo dias maus, doenças emocionais, né? E essas doenças têm trazido esses problemas familiares, têm adoecido família. E é isso que eu queria conversar com você nesta noite, né? Pega a sua Bíblia e vá lá comigo no livro de Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, ou melhor, capítulo 13. E aí o versículo é o 10, a partir do 10, Lucas 13. Isso. Lucas 13, 10. Eu ainda fiz uma cirurgia nas vistas esses dias, estou corrigindo, mas ainda para perto eu vou ter que usar o óculos. Então eu queria que você abrisse comigo, Lucas 10, ou 13, 10, perdão, 13, versículo 10, conta uma história tão interessante. A Bíblia vai dizer isso, aí posso tirar e ler ali. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando, 13:10 de Lucas, numa sinagoga, olha o que ela vai dizer assim, viu uma mulher que andava encurvada, havia 18 anos, ela tinha um espírito que a mantinha, olha bem, ela tinha um espírito que a mantinha doente, e era incapaz de endireitar-se. Guarde isso, ela tinha uma doença, volta para mim, querido. Ela tinha um espírito que a mantinha doente, e era incapaz de endireitar-se. Olha bem, vamos lá. Próximo. Chamando-a para perto, Jesus disse, mulher, você está curada da sua doença. E olha o que a Bíblia vai dizer logo após.
ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Somente até aí. O que é essa história? A gente precisa, eu queria que você olhasse esse texto na perspectiva da sua família, da sua realidade, da nossa realidade familiar. Eu tenho dito, não adianta nós pegarmos a Bíblia, porque a Bíblia é atual. Você crê nisso? Diga amém. A Bíblia, se eu ler um texto que é contado uma história de mais de 2000 anos, e eu não trouxer essa realidade para a minha, a Bíblia fica simplesmente sendo um livro histórico. Mas eu queria que você lesse, entendesse essa palavra na perspectiva da revelação de Deus ao seu coração. Na certeza que tudo tem a ver comigo e com você. Quando eu pego um texto que a Bíblia vai dizer que havia no lugar uma mulher que ela sofria de uma doença. Eugene Peterson, na sua tradução, a mensagem, ele vai dizer que ela sofria de uma artrite. Ela sofria de um mal. E esse mal, pelo que nós entendemos, 18 anos, ela não era nenhuma novinha, ela não nasceu com aquela enfermidade. Algo aconteceu que a tornou encurvada. E eu comecei a pensar sobre isso. Aquilo que nos encurva. Aquilo que nos tira da nossa posição original. Aquilo que acontece na nossa caminhada. Deixa eu botar aqui para me lembrar de algo que eu escrevi. Sobre situações que deformam a nossa casa. Situações, doenças que deformam a nossa vida. E se você olhar do significado deformar, você vai entender que sai da nossa originalidade. Daquilo que nós começamos, nascemos, e aquilo foi nos tornando encurvados, deformados, adoecidos. E é isso que eu queria conversar com cada um de nós nesta noite. Você de casa, falar sobre aquilo que adoece, deforma a família. Sobre aquilo que deforma o homem, porque se eu falo de família, eu falo de homem e mulher, sim ou não? Eu falo de pais e filhos, eu falo de pessoas, como eu e você, que vivemos a nossa realidade. Porque é muito fácil estar aqui e falar sobre família. O que é viver em família? O que é ser família? O que é pertencer a um lar? Porque eu sempre digo para os noivos que eu caso, não existe receituário de um casamento feliz. Existe uma disposição de fazer um ao outro feliz. Eu não posso me casar pensando o seguinte: eu vou me casar como eu casei há 33 anos com a Vera, porque ela vai me fazer feliz. Não, a minha visão é: será que a Vera é feliz ao meu lado? Será que eu a faço feliz? Será que os meus filhos, nós temos 2 filhos, e já somos avós, nem parece, irmão, mas eu sou avô. Nós somos avós de um netinho, cara, e ele, pensa naquele menino que alegra a tua casa. E ele já está, ele tem 11 meses, vai fazer 1 ano agora em novembro. E ele já está naquela coisinha de andar, de querer andar, de engatinhar. E tem hora que a gente fala: meu Deus, eu não aguento mais. Mas ele abre aquele sorrisão para a gente. E está fazendo as gracinhas de botar a mão na cabeça. Mas ele vai crescer. Aí ao invés de ele botar a mão na cabeça, nós é que vamos colocar: meu Deus. Quantas situações que acontecem. Aí eu queria transitar com você nesse texto e trazer algumas coisas tão importantes para o nosso desenvolvimento. Eu não quero que você venha, a visão do culto de família não é preencher espaço no culto, não é criar mais um evento no culto para trazer pessoas, não, é para transformar a sua vida. A visão de um culto de família é trazer uma realidade de Deus.
a despeito de toda a situação que talvez você, presente aqui, você de casa, está vivendo. Situações que nós precisamos parar um pouquinho e dizer o que tem deformado a família. Situações que vão acontecendo, que vão surgindo, que vão criando, e sabe, aquilo que está na sua forma original, ereto, mas vai se encurvando, vai adoecendo, vai trazendo mal, porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava na igreja, né? A Bíblia não fala o nome daquela mulher, diz que ela estava no templo, na sinagoga, e Jesus a viu. Jesus olhou para ela. E o que me faz entender? Aquela mulher não era uma mulher qualquer. Aquela mulher não estava ali, pelo que a Bíblia nos informa. Porque se você olhar no texto seguinte, Jesus, quando os fariseus foram chamar a atenção de Jesus, porque Jesus estava curando no sábado, e Jesus os chama de hipócritas, e Jesus faz uma alusão à realidade deles. Será que se vocês verem um animal, uma ovelha de vocês num barranco, vocês não vão tirar ela do sábado? E Jesus usa uma expressão, tem tudo a ver com a gente. Ele diz: olha, não faria eu por essa filha de Abraão? Quando você vê a Bíblia falar sobre a filha de Abraão, você vai entender o seguinte, que ela era uma mulher temente a Deus e uma mulher de fé. Então ela não era qualquer uma, porque muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, às vezes nós estamos no lugar e a gente pensa que ninguém está nos vendo. Eu estou há tanto tempo na igreja, mas ninguém me vê. E aquela mulher, ela estava ali, e a Bíblia diz que Jesus a viu. Jesus olhou. E Jesus, aí eu comecei a pensar, porque eu estou há algumas semanas lendo esse texto, algumas semanas mergulhado nesse texto. Eu estou morando nesse texto já tem algumas semanas. Foi quando Deus trouxe ao meu coração sobre o que nós iríamos tratar nesta noite. E eu comecei a pedir, porque muito mais de conhecer o fator histórico, a gente tem que pedir revelação de Deus para cada um de nós. E o que eu aprendi, o que Deus falou ao meu coração, que há muitas pessoas que estão na igreja e não se sentem vistas por ninguém. Há muitas pessoas que estão na igreja doentes, encurvadas, deformadas, na sua alma talvez rindo para todo mundo, mas na sua alma entristecida, na sua alma doente, na sua mente sobrecarregada. Tantas situações que estão adoecendo pessoas. Então, se um pai doente, ele gera uma doença na sua família. Uma mãe doente, ela muitas vezes gera uma doença na sua casa. Filhos doentes. E estamos na igreja, estamos ouvindo palavra, estamos sendo tratados por Deus. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, eu queria tratar com você sobre isso. Não deixe de estar neste lugar. Este lugar é um lugar curador. Este lugar é um lugar que vai revitalizar você. Este lugar é um lugar que é o único lugar capaz de mudar a sua história. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você entende isso? Joga para mim aí, abra comigo, Mateus 18. Para você entender o que é estar neste lugar. 18, 18, 19 e 20. Eu queria chamar a atenção. Eu lhes digo a verdade: tudo que vocês atarem ou ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desatarem ou desligarem na terra será desligado no céu, ou no céu. Olha bem, 19. Vamos lá. E eu lhes digo isso também: se dois de vocês concordarem
aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Olha o 20, é tão fantástico essa palavra. A palavra de Jesus: pois onde estiverem dois ou três, ou onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos creem que Jesus está aqui? Jesus está aqui. Aqui não está a onipresença de Jesus, está aqui a presença, né? Não é só a onipresença de um Deus que está em todos os lugares. Aqui está um Deus onde Ele se manifesta, onde Jesus se manifesta, onde Ele fala, onde Ele realiza milagres, porque nós estamos aqui no nome dEle. Haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo, Ele vai agir de novo. Será que você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Nós não estamos aqui no encontro social, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós estamos aqui certos da manifestação de Deus neste lugar. Nós estamos certos de que Deus nos trouxe aqui, a mim e a você. Porque quando eu estava pensando nesse texto, eu estava lendo nesse texto, eu comecei a pensar sobre isso, da presença de Jesus. Então, não deixe de estar neste lugar. Eu tenho 58 anos, mas lá nos meus 18, 19, 20 anos, nós pertencemos à Igreja de Bom Sucesso, e nós fomos jovens da Igreja de Bom Sucesso, e nessa época o nosso líder era o pastor Alexandre, filho do bispo, e o pastor Alexandre falou uma coisa que aquilo ficou no meu coração. Ele: olha, não deixe de estar neste lugar. Ele disse algo que me deixou assim muito. Ele falou: você pode estar totalmente quebrado, mas venha para que você seja restaurado. Às vezes a gente foge da igreja porque eu não quero comunhão com ninguém. Mas venha, mesmo não querendo ter comunhão. Você pode não querer ter comunhão com Deus, mas Deus quer ter comunhão com você. Não deixe de estar neste lugar, guarde isso. Aquela mulher, filha de Abraão, aquela mulher era alguém que estava ali, frequentava aquele lugar. A gente entende isso. Eu gosto de navegar no texto, eu gosto de tirar, não é heresia dizer isso, mas eu comecei a pensar nisso. Aquela mulher e naquele dia Jesus estava ensinando na sinagoga. Legal isso. É aqui que você vai ser ensinado, é aqui que você vai ser preparado, é aqui que você vai ser desafiado a viver por fé. Porque a fé sem obra, ela é o que, irmãos? Morta. Então, se eu não entender o que é viver uma vida de fé, aqui é que você vai encher o seu combustível para caminhar. É aqui que você vai receber palavras que vão mudar a sua história, que vai fortalecer você, que vai encher você de esperança. É aqui. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas tem momentos que Deus vai usar o pastor, sim, mas vai ter um momento que Deus vai usar alguém para apertar a sua mão, para dizer: Deus te ama, Deus tem algo para você. Deixa eu dizer algo para você. Semana retrasada, eu moro em frente a 2 supermercados. Então você mora perto do mercado, você vai ali e compra. Josi, vai ali e compra. E um dia eu fui no mercado, no supermarket, tem lá em frente à nossa casa. Aí eu estou lá no mercado, aí de repente eu estou na hora para ser atendido, eu esqueci. E eu li a listinha que a Vera me deu e voltei lá na seção para pegar o que ela pediu. Aí eu falei para o rapaz: passa à minha frente, eu vou lá buscar. Aí eu cheguei para ser atendido, eu falei: passa à minha frente. Aí eu fui para outra, caixa 12, eu fui lá para o caixa 12. Aí cheguei lá, a menina me olhando. Aí ela falou, de repente, ela disse: olha, Deus manda dizer algo para você. Deus usou aquela mulher para falar por coisas que eu estava orando no supermercado.
quando você recebe de Deus aqui, você está preparado para aquilo que Deus tem para você. Não despreze este lugar. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Diga aleluias. Não despreze. Se você for olhar lá no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, o autor vai dizer: não deixe de congregar-vos, não deixe de estar na igreja, não deixe de ter comunhão com o seu irmão. Aquela mulher, ela estava lá, 18 anos sofrendo de um incômodo, de uma enfermidade. E Jesus foi naquele lugar, naquele dia. E naquele dia, talvez, para muitos, era mais um culto, mais um ensino, mais algo. Mas para aquela mulher foi o dia da sua vitória. Sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus falou: olha, tem pessoas que estão lá há tantos anos, mas não é o pastor Josemar, é a presença de Deus neste lugar que vai mudar a sua história hoje. Você crê? Sabe? Aí eu comecei a pensar sobre aquilo que nos adoece, aquilo que nos traz tristeza, né? Uma mulher crente, uma mulher cheia de esperança, mas de repente aquela mulher foi chamada. Aí eu comecei a pensar naquilo que adoece as famílias, adoece marido e mulher, adoece filhos, filhas, adoece os pais. Aí eu comecei a pensar sobre aquilo que está deformando família. E eu estava falando para alguém hoje que nós vivemos debaixo de uma pressão, porque eu preciso mudar, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. E muitas vezes a pressão está encurvando, as pressões estão deformando, nada acontece. E é no trabalho, é nas casas, é na faculdade, é tantos lugares. Aí eu comecei a pensar sobre as pressões que afetam, que nos encurvam, que nos adoece. Eu comecei a anotar aqui as pressões financeiras, as enfermidades do corpo. Sabe aquele laudo que mexeu com você, que não está nada ainda concreto, mas você já está para baixo, você já está triste, angústia, as incompreensões por falta de diálogo. Não há mais diálogo. Aquilo que tem nos deixado mal, e eu não consigo falar porque ela não vai me compreender, eu não consigo falar porque ele não vai me compreender, o meu pai não vai me compreender. Como é que então eu me fecho, e por me fechar, por me enclausurar, eu vou adoecendo, porque eu não grito, porque eu não expresso, eu vou só me deformando. Não tem mais alegria, não tem mais comunhão. Aquilo, ao invés de me projetar, me erguer, me encurva. Talvez seja a sua situação. Sabe uma coisa que tem causado deformidade? Os vícios. Tantos vícios têm deformado. Eu sou pastor de igreja há 25 anos, da mesma igreja. Eu atendo o gabinete pastoral. Eu sento para conversar com alguém. E esses dias eu estava conversando com esses dias não, já tenho alguns meses. Uma esposa dizia: pastor, o meu marido está totalmente envolvido com jogos. Sabe, os bets da vida? Os bets estão lá porque o jogador fulano está lá, joga, vai. Sabe? E ela falou: pastor, sabe qual foi a última dele? O cara crente. A última dele, ele pegou um empréstimo para jogar e perdeu.
E isso deforma ou não deforma o relacionamento? Pastor, meu marido. Pastor, essa é a minha realidade. A gente vê os vícios, o vício do álcool, o vício das drogas, tantos vícios que estão deformando a família, que estão causando enfermidade. E você acha, como é que é isso? Como é que uma família que no seu projeto original, qual foi o projeto original? Está lá em Gênesis 2. Não é bom que o homem viva? Eu vou dar a ele uma companheira, uma que seja idônea, que esteja ao seu lado. Ai, poxa, essa aí é carne da minha carne. Olha, essa aí está certinho. Esse é o projeto original. Deixará, pois, o homem a sua casa, vai se unir à sua esposa, serão dois, uma só carne. Legal. Então a gente começa bem, esse é o projeto original. Mas as circunstâncias vão acontecendo e vai se trazendo o quê? Tristeza, incompreensões, situações que vão acontecer na nossa caminhada. Sabe, irmãos, para nós, pastores, a gente fala de uma coisa que a gente vive. Eu sou casado, eu tenho as minhas deformidades. Porque todos nós, porque qual era o projeto original de Deus? Perfeição. Mas o pecado entrou, mas Jesus veio mudar a história. Jesus veio para o quê? Para pegar aquilo que não era para ser, aquilo que não tinha como existir. Talvez você diga, pastor, eu tinha tudo para ser um fracasso, mas Jesus mudou a minha história. Eu tinha tudo para estar perdido na vida, mas Jesus traçou novos planos. Porque sou eu, diz o Senhor, que sei que pensamento tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Eu gosto quando Jeremias começa dizendo assim, para dar a você o fim que você deseja. Ninguém quer o fim de destruição. Certa vez alguém falou, pastor, eu falei para uma mulher, disse, pastor, eu quero me separar porque eu não aguento mais. Aí ela falou assim, pastor, você acha que eu casei para me separar? Você acha que eu casei para parar no meio do caminho? Eu falei, claro que não. Mas eu creio no Deus que faz nova todas as coisas. Eu creio no Deus que Ele tem o poder de dizer assim, ei, vem cá, eu quero tocar, eu quero fazer com que o projeto original se cumpra na sua vida. São coisas, irmãos, que vão marcando, vão adoecendo. A pornografia tem sido alguma coisa que tem encurvado, tem adoecido famílias. Tem tantas coisas que você possa, talvez dizer, pastor, o senhor não disse, mas eu estou adoecido nisso. A doença da alma. Quantas situações tem lá no íntimo? Está tudo bem. Por fora. É uma capinha. Mas se você tocar, desmorona. Sabe? São situações que Jesus chama a nossa atenção para dizer, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, Mateus 7:24, e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre o que, irmãos? Rocha, lugar firme. E ele vai dizer que vem os problemas da vida, vem as tempestades. E eu costumo dizer que a tempestade, ela não é algo que, ei, posso entrar? Os problemas não pedem licença. Os problemas, eles entram sem você se chamar ele para vir. Ele vem. Todos nós enfrentamos situações.
Mas Jesus disse: olha, vocês não foram construídos em qualquer lugar. As tempestades vêm, os problemas vêm, queridos, e os problemas vêm na sua casa e na minha também. Quantas situações, se você perguntar, pastor, nesses 33 anos, quantas situações adoeceram a pastora Vera, ou a Verinha? Muitas situações. Quantas situações aconteceram que parecia que não tinha jeito? Porque quando vem situações e acontece uma vez, duas, pastor, já aconteceu várias vezes. Só Deus presente é que Ele é capaz de mudar a história. Nós já tivemos situações que, olha, será que vale a pena? Porque tem muitas pessoas que falam assim: será que vale a pena eu continuar insistindo? Quantas mulheres já disseram: pastor, será que vale a pena insistir no meu casamento? Mas você sabia que já teve homens dizendo para mim: pastor, será que vale a pena? Eu estava conversando com um homem há um mês atrás, e estava dizendo: pastor, deixa eu contar a minha história. A minha esposa está vendo ela. Pastor, você não sabe o que ela me aprontou. Eu ia para a igreja e ela ia para a roda de samba. Pastor, ela tomava todas. E alguém disse assim: cara, para, não insista nesse casamento não, que não vai dar. Mas eu falei: eu vou insistir, porque Deus tem uma promessa na minha vida de restaurar o meu lar. Pastor, a minha mulher foi restaurada. Está lá, totalmente transformada. É porque a gente conta a história dos homens na roda de samba, para os homens, né, sexta-feira, vai e volta, não sei. Ele disse: não, essa era minha esposa. E eu olhei para ela e falei: é você? Aí ela baixou a cabeça. Do passado, pastor, agora não, agora eu sou nova criatura, isso aí. O encontro com Jesus é capaz de mudar a história. O toque de Jesus é capaz de mudar a história. Talvez Deus esteja contando a sua história. Talvez Deus esteja falando a sua realidade. Por isso eu disse a você: você não está aqui por acaso. Talvez você esteja dizendo: pastor, ninguém sabe, mas essa é a minha realidade. Deixa eu dizer algo para você. O estar encurvado nos limita. O estar olhando para baixo nos faz olhar só para a nossa circunstância. O fato daquela mulher olhar para baixo, ela não tinha como olhar para Jesus. Ela não tinha olhar para a esperança. Ela não tinha como olhar que a situação dela, a pior que seja, a sua situação, a pior que seja, existe uma esperança para você. Existe uma esperança para você. Existe algo que só Jesus pode. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Existe algo que faz com que você abra os seus olhos e diga: olha, eu não sei, eu não consigo, mas Deus pode. Mas o que você precisa é sair dessa posição de encurvadura e olhar para o alto. Certa vez, quando você olha o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver lá Jesus, ou melhor, Abraão, pai da fé, nos seus momentos de crise. Por quê? Eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa. Deixa eu perguntar a você de casa, você presente, quantos aqui tem uma promessa na sua vida? Diga amém. Amém. Mais forte, quantos tem uma promessa? Diga amém. Amém. Isso. Você tem uma promessa. Abraão tinha uma promessa de ser pai. E tantas coisas estavam acontecendo de bom, mas aquilo que Deus prometeu a ele não aconteceu ainda. Aí de repente o Senhor chama, e ele diz: olha Deus, espera aí, tu fala que eu vou ser o pai, mas eu não tenho filho. O meu herdeiro vai ser esse meu servo Damasceno, tal. Como é que pode?
Abraão estava encurvado. Abraão estava longe do seu projeto original. Aí o Senhor diz assim para ele: vem cá, meu filho, acorda aí, sai, olha para o céu. Olha, sai dessa posição de curvadura, de limitação. Porque às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e estamos nos comportando assim, olhando para baixo, olhando para os defeitos, olhando para aquilo que não dá certo, olhando por aquilo que já aconteceu. Porque há muitas pessoas hoje deformadas porque estão vivendo um passado. E o passado deforma pessoas. O passado cria aquela situação de você achar que você nunca vai ser feliz, porque você foi infeliz no primeiro casamento. E parece que tudo está se desenhando lá atrás. E se você não olhar para o alto e dizer: quem está no controle da minha vida é o Senhor. E é Ele que tem os planos dEle. E os planos dEle na minha vida não podem ser frustrados. Você entende? Diga amém. São essas situações. Não adianta eu chegar aqui e abrir os meus braços, haja o que houver, venha o que vier, tu vai fazer de novo, tu vai agir de novo, tu vai prover de novo, se eu não abrir o meu coração para receber o novo de Deus. Para não entender o que diz Hebreus 13:8. Isso aí é para me dizer que já está. Para mim e você olhar e dizer assim: não tem jeito, porque não teve jeito para o meu pai, porque não teve jeito para minha tia, porque não teve jeito para meu avô, vai dar jeito para mim? Claro. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que aquela mulher, ela estava na igreja, que ela ouvia a palavra, que ela ouvia sobre as leis, a ação do Yahvé, do Todo-Poderoso, do Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Só que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é o meu Deus. Ele é aquele Deus que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 3, do versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo quando? Ontem. Você crê? Diga amém. Hoje e eternamente. Ele não muda. Não há variação em Deus. Isso, aplauda Ele, exalte o nome dEle, irmãos. E se eu não entender isso, eu vou me curvar, eu vou me depreciar, eu vou me deixar aí eu vou usar a expressão do mundo aí: deixa a vida me levar. Só que quem me leva é o Espírito Santo. Só que quem te leva é o Espírito Santo. Só que quem entra para mudar e trazer o projeto original é o Espírito Santo. Então eu não posso, queridos, ler esse texto e dizer: o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com você? O que esse texto tem a ver com a minha família? Porque a vida muitas vezes nos adoece, nos deixa triste, vai nos encurvando. Sabe aquilo que, não, isso eu me livro disso, é só umazinha, só isso aqui, isso aí eu tiro de letra, mas só vai encurvando você. Quando eu quiser sair, eu saio da maneira rápido, como eu entrei, e não saio. Só que isso causa o mal na nossa casa. Só que isso influencia de uma forma direta a minha esposa, os meus filhos. Tinha situações na minha casa, irmãos, situações de deformação mesmo, que a Vera falava: Josi, olha isso, olha aquilo. Coisa simples, que a gente acha, todo mundo passa. Que às vezes a gente
justifica as encurvaduras, as deformidades, como todo mundo tem. Todo casal briga, todo casal se separa, todo casal, toda família, tudo isso. Eu lembro de uma certa vez, nós estávamos em casa, e o meu filho, nosso filho tem 22 anos, vai fazer agora em dezembro. Ele falou uma palavra, mas uma palavra, nada de coisa, uma palavra chula. Aí eu falei, meu filho, Lucas, qual é a tua? Que palavra é essa? Aí ele usou essa expressão, pô mãe, todo mundo fala. Aí a mãe falou, teu pai fala assim, não, meu pai não fala não. Aí e a tua mãe fala? Não, a minha mãe, então não é todo mundo que fala. Às vezes a gente quer justificar os defeitos com aquela coisa, mas todo mundo. Querido, você não é todo mundo. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Sabe, querido, às vezes a gente fala. Tem situações que eu me sinto mais à vontade de falar hoje. Sabe, tem situações que eu falo com mais clareza. Porque eu sei o quanto é ruim estar encurvado. O quanto é ruim viver de aparência. O quanto é ruim você falar uma coisa que não é realidade. Talvez aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, porque todo lugar onde Jesus estava não ficava vazio, ficava cheio de gente. Talvez naquela sinagoga, naquele templo, naquele lugar, todo mundo olhava aquela mulher normal. Porque tem coisas, tem deformidade que vai sendo normal na nossa vida, que nós vamos nos acostumando. Sim ou não? Você está entendendo? Diga amém. Há 20 anos atrás, quando eu tive esse problema na minha mão, a minha mão era normal. Aí quando eu passei pelo que eu passei, 8 cirurgias na mão, aí, poxa, minha mão deformada. Aí mas depois de 20 anos, isso já não me causa mais estranheza. Eu me habituei. Tem coisas que vão se habituando na nossa vida. Tem coisas, você está entendendo? Diga amém, irmãos. Tem coisas que a gente vai achando que é normal e não é normal. Não é normal. Eu vim nessa noite dizer que Jesus quer curar você. Eu vim nessa noite para dizer que Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Eu tenho essa mania, sabe, irmão, de ficar no texto olhando, peraí. Aí eu faço algumas encenações. Aí eu comecei a pensar em como é Jesus disse. Ei, vem cá você que está aí olhando para baixo. Porque eu não sei quanto, os pastores daqui, mas querido, eu fico para morrer quando eu estou pregando, está alguém olhando para cá. Eu gosto de encarar as pessoas. Eu gosto de olhar para você. Eu gosto, você gosta de alguém, conversar com alguém que ao invés de olhar para você, está olhando para baixo? Eu tenho um amigo que ele é assim, ele não encara, olha para mim, pô. A minha mãe, eu tive um problema, aí ela me levou ao médico, aí estava a situação difícil, tinha operado, aí eu nunca vou esquecer isso, a minha mãe falando com o médico, aí o médico olhando para baixo, a minha mãe, vem cá meu senhor, olha para mim, pô, está falando do meu filho, a vida do meu filho está em jogo. Aí ele, desculpa, então olha para mim. Aí eu fico pensando, imaginando,
Jesus diz: ei, você está olhando para baixo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero mudar a sua história. Porque quando a gente está mal, a gente não consegue olhar para frente. A gente não consegue encarar. A gente não consegue olho tete a tete, sabe? Olho no olho. Sim ou não? Você está entendendo? Você não consegue chegar, vem cá, olha nos meus olhos. Não consegue. O que você faz? É olhar para baixo. Mas quero dizer para você, Jesus quer curar você daquilo que está adoecendo, aquilo que está tirando você do projeto original. Porque se você for olhar, deformidade é aquilo que tira você do projeto original. Lembra? Pedro e João na Porta Formosa. Estava lá um cara pedindo esmola. Ei, me dá uma esmola. Só que ele não olhava, porque era deformado, porque era incapacitado. Sabe, tem muitos filhos, pais hoje, estão tão deformados, estão dizendo para os seus filhos assim, ou não conseguem olhar para os seus filhos e dizer: olha para mim, porque ele está na sua deformação, da sua moralidade. E eu quero dizer para você, pai, que Jesus quer curar você nesta noite. Jesus quer mudar a sua história hoje. Jesus, porque se você crer, você é nova criatura. Se você já confessou Jesus como Deus da sua vida, Jesus já deu a você uma autoridade de pai. Sabe, eu não preparei isso, mas eu quero dizer isso para você, pai. Porque talvez você não tenha... Sabe aquela coisa, como é que eu vou dizer algo que eu não... Lá no passado, mas se você está em Cristo, você é nova criatura. E Deus quer que você chame o seu filho. Olhe nos olhos do seu filho. Deus quer restaurar casamentos nessa noite. Deus dizer algo para você, Deus quer restaurar confianças. Tal. Alguém diz assim para mim, essa semana, uma situação. Diz: pastor, sabe, restaurar a confiança é complicado. Mas eu falei para ela: você já perdoou? Já perdoei. Eu tenho um casal na nossa igreja, que a mulher saiu de casa. E essa mulher, uma situação, e o marido orou. Eu falei: você está disposto? Falei para ele, a reatar. Eu estou. Mas, e aí? A situação. Ele disse: não, pastor, eu estou disposto. E ele disse para mim: pastor, está sendo muito difícil. Eu falei: mas você não já perdoou? Você não vai esquecer, mas isso não mais vai perturbar você mais. Tem coisas que você não vai conseguir esquecer, irmãos. Mas o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus restaura. Eu queria orar por você. Eu queria... Pode subir, pessoal. Dizer para você que existe um Deus que quer agir de novo na sua vida. Agora, o que você precisa é crer. O que você precisa é acreditar. O que você precisa é ouvir o chamado. Não adianta você e eu ouvirmos, ou aquela mulher ouvir Jesus dizer: ei, vem cá, e ela não ir. Às vezes a gente se acomoda, senta, não luta. Apenas o que fazer é sair do lugar e deixar Jesus tocar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Sabe, Peter, a gente pode cantar de novo? Né? Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, Jesus vai fazer de novo. Certo? Jesus vai fazer de novo.
Jesus vai fazer. Sabe, a gente tem essa mania. Às vezes a gente é tocado, e às vezes a gente fala assim: eu não vou porque eu não quero me expor. Às vezes a gente se coloca naquela posição: eu não vou me expor, eu não vou deixar, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Tem coisas que a gente precisa. Eu queria convidar você a cantar esse louvor novamente. Mas eu queria, quando nós começarmos, estivermos cantando, eu não vou me demorar muito. Eu quero obedecer ali o que está o horário do culto. Mas eu não quero deixar de orar por você. Eu não tenho como tocar, né? Mas Jesus vai tocar naquilo que precisa ser transformado. Então, quando nós começarmos a cantar, eu queria orar por você. Você que tem algo que precisa ser tocado por Jesus. Eu falei tantas coisas, então não se preocupe com o que vão pensar. Porque eu me lembro de uma certa vez, um pastor pregando, e eu estava no primeiro banco, e aquela mensagem tocou muito na minha alma. Quando ele fez o apelo, né? Você precisa ser tocado. Sai do seu lugar. E eu fui sem preocupação. Porque às vezes a gente fica naquela: poxa, eu vou lá, o que o pastor vai... Cara, que às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão dizer, esquece que Deus tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. E Ele quer apenas fazer o seguinte: tocar em você. Aí você diz: Ele pode tocar em mim aqui, pastor? Claro que pode, Jesus pode tudo. Mas Jesus chamou aquela mulher e disse: ei, vem cá. Onde ela estava? Não sei onde ela estava. Eu sei que ela estava no lugar e Jesus mandou que ela viesse à frente.